falando sobre isso, né, 70% do mercado aí, né, do workload no mercado, então a gente ousa falar que virtualização virou commodity em algum tempo, né? Então, para falar um pouquinho de virtualização, né, e esse cenário de que riscos estratégicos estão por trás hoje da continuidade da virtualização, né? A gente pergunta e a gente questiona, né? A conversa mudou, né, Fabiano? Deixou de ser agora uma decisão muito técnica de qual hipervisor usar, mas qual vai ser a minha estratégia de plataforma para que eu possa manter o legado, que hoje ainda precisa ser mantido, mas que eu também esteja pronto para um processo de transformação e inovação para novas arquiteturas e também para as novas cargas de trabalho baseadas em IA. Né? Comenta um pouquinho com a gente como você está enxergando essa questão de movimento de decisões estratégicas. Legal. Por favor. Não, antes de entrar nesse tema, vou dar só um pretexto, tá? Para a audiência, todo mundo está nos acompanhando aí. Eu fui VCP 1.0, eu comecei com VMware em 2005, trabalhava na Dell, fiz uma certificação lá em Austin, no Texas, e, cara, realmente a ferramenta é espetacular, né? A gente não tem o que falar contra a ferramenta. Então, assim, pegando esse viés que você falou de técnica, a ferramenta é boa, só que agora, olhando para os CTOs, para os CEOs, para os gestores, né? Cara, o game agora é outro, né? Sim. O game não é simplesmente porque eu gosto do Virtual Center, porque é legal utilizar as funcionalidades de HDRS, que, sendo bem sincero, hoje o mundo open source consegue entregar tranquilamente. Qualquer hypervisor hoje consegue ter funcionalidades equivalentes ou melhores até do que o VMware. Óbvio, se você gosta de usar uma tecnologia, você gosta de usar um produto, para você fazer essa mudança, você acaba mentalmente falando que é muito disruptivo. Sim, sim. Mas olhando para o cenário financeiro, eu digo que a necessidade de mudança ela é muito, muito, muito hoje de curto prazo, e as pessoas ainda estão tentando fazer algo como se fosse longo prazo. Sim. Você falou 70% do volume hoje estão baseados em virtualização. Pasme, mas tem muito cliente ainda que nem virtualizou uma série de workloads. Sim, exatamente. Tá, eu que estou no dia a dia em cliente, ontem eu estava num cliente também, no sul aqui do Brasil, e ele falou assim, não, essas aplicações aqui eu não virtualizo. Então, aquelas outras 30 que você está falando, talvez tenha umas 15% ainda que estejam físicas. Mas é um indicador importante, Fabiano, que não é 70% das empresas. Sim, tem 70% dos workloads. Então, tem muita empresa ainda que está rodando no servidor físico. Sim. Então, esse indicador é muito importante, por isso o papo de hoje, né? E aí, assim, quando a gente fala da questão financeira, né? Obviamente, né, o maior player aí que é a VMware, a Broadcom, né, está trabalhando com modelo de licenciamento a perpétua, modelo de subscrição, ou seja, está, de uma certa forma, um pouco mais complexo para você organizar. Eu já fui gestor em cliente, né? Então, eu sempre falo com os clientes o seguinte, cara, eu já sentei na sua cadeira. Eu sei que o centro de custo ele não aumenta 30%, 50%, 80%, 100% em algumas vezes, né? Sim. De um ano para o outro. Então, o que você consegue fazer para poder otimizar a sua operação? Obviamente, eu acho que o cenário agora ajuda, por quê? Eu estava num grande player de hardware no Sul, ontem conversando com eles, e eles mostrando o seguinte, cara, tem muito cliente hoje, por exemplo, que tem lá um cluster de 321, né? Tem lá 3 servidores, 2 switches de SAN e um storage com VMware. E aí, cara, só que o cara tá rodando VMware 6.0. Qual é o momento dele chegar a fazer essa mudança? Galera, o momento é agora. É agora, por quê? Porque além do push técnico que a gente tem que fazer, de modernização, que eu acho que a gente vai falar aqui, tem um push financeiro. Então, quando a gente olha, por exemplo, as soluções open source, ele pode começar com OVE, que é uma solução bem mais aí enxuta para a parte de virtualização, que a gente pode até falar um pouquinho aqui, e depois ir para o OpenShift Platform Plus, que aí vai te entregar toda a camada de virtualização com funcionalidades bem avançadas. Mas assim, a visão estratégica, ela tem que ser tomada, ela tem que ser chamada por causa da questão financeira, que é urgente, né? Nenhuma empresa hoje, acho que vocês passam pela mesma coisa, ninguém da audiência conseguiu aumentar o orçamento em 80% de ano após ano. Muito pelo contrário, tem que reduzir. Eu estava num grande varejista e atacadista na semana passada, ele falou, olha, cara, a gente tem que reduzir 50% do budget de ano após ano. Muito bom. Então, o trabalho agora, assim, eu acho que caiu do precipício, né? Eu tenho que mudar, não, eu vou adiar, né? Aquela história, né? Eu quero me preparar para aquela data. A data já chegou, gente. Agora a gente tem que fazer esse trabalho de mudança, porque em alguns casos a gente está vendo o cliente receber fatura aí de 3 vezes mais, né? Se você não recebeu essa fatura de 3 vezes mais, fica feliz, tá? Porque tem muitos clientes com
com ambientes aí de virtualização, 3 vezes mais recebendo valores, 3 vezes mais para renovação, né?